Meus irmãos, por favor, se assentem. Eu quero, antes da gente iniciar, expressar nossa gratidão, a gratidão minha e da Nádia, a toda a igreja, mais uma vez, por toda a oração, todo o cuidado, todas as palavras de encorajamento que nós recebemos nessa temporada, que nós desfrutamos de um período sabático. Vocês não têm noção do quanto cada oração, cada palavra e cada encorajamento nos abençoou. Fomos muito abençoados por Deus nesse tempo, sentimos muito o amor da igreja, o acolhimento, e entendemos como igreja que a boa obra que Jesus começou está sendo aperfeiçoada em nossas vidas. Você diz amém? Então, recebe o nosso coração, a nossa gratidão e a nossa alegria. Eu quero nessa noite falar sobre o tema: o Senhor está perto, pronto, e Ele é capaz. Você pode dizer isso comigo? O Senhor está perto. Diga comigo, Ele está pronto. E diga comigo, Ele é capaz. Hoje pela manhã compartilhamos sobre corações rendidos ao Senhor. E o coração rendido é uma das chaves para mantermos um relacionamento saudável com Jesus. Todas as pessoas que amam Jesus e que querem viver a sua vontade precisam ter corações rendidos a Ele. E quando temos esse tipo de coração, a nossa vida, a nossa perspectiva cristã muda completamente. E agora à noite eu quero falar um pouquinho sobre o que está do outro lado da mesa. O que os corações rendidos a Jesus encontram do outro lado da mesa? Encontram um Senhor que está perto, um Senhor que está pronto, e o Senhor que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque o poder dele está operante em nós. Existem muitos limites que a condição humana foi estabelecida, foi imposta por causa da queda. Ou seja, nós estamos impostos a muitos limites por ocasião da queda de Adão. Nós fomos afastados de Deus, nós tivemos a entrada do pecado e da morte na natureza humana. O salário do pecado é morte. Nós passamos a desfrutar de sofrimentos, processos, dores, angústias que fazem parte da jornada de vida humana. Nós passamos a encarar o trabalho como uma tarefa árdua, cansativa, exaustiva. E nós passamos também a perceber uma corrupção na criação. A criação foi corrompida por causa da queda do homem. Então, na queda do homem, existem muitos danos causados à humanidade e à criação de um modo geral. Quando nós olhamos para isso, Paulo descreve e resume essa questão no versículo 12 de Romanos 5. A palavra de Deus diz em Romanos 5:12: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Perceba que Paulo está dizendo que por causa do pecado de Adão, a morte, ela se espalhou por toda a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia não diz alguns pecaram mais, outros pecaram menos. A Bíblia não diz teve gente que pecou e teve gente que não pecou. Não, a Bíblia diz, ela nivela toda a humanidade debaixo do pecado de Adão. E esse pecado trouxe essa sequela, essa consequência para a existência humana. Agora, o versículo 18 de Romanos 5 vai dizer para nós que a solução de Deus, ela foi efetiva, ela foi concreta para nós. A palavra diz no verso 18 de Romanos 5, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça
veio a graça sobre quem, gente? Todos os homens para a justificação da vida. Olha o 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verso 21, vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento de o segundo Adão. E por que ele recebe esse título, irmãos? Porque ele consertou, ele restaurou, ele transformou o destino da história humana que estava fadada ao fracasso, à destruição, à morte, por causa da sua obra perfeita na cruz do Calvário. Jesus restaurou o homem. Se por um homem veio o pecado, por um homem veio a justiça de Deus a todos aqueles que creem, a todos aqueles que recebem a justiça de Cristo na sua própria vida. Então, esse texto vai mostrar que o Senhor está perto, está pronto, está capaz de resolver todos os problemas humanos. Sabe por quê? O maior de todos os pecados e problemas ele já resolveu. Irmão, nós temos problemas, sim ou não? Eu acho que alguns aqui não têm. Quem dera, né? Boa. Todos nós temos problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O maior de todos os problemas que você poderia ter já está resolvido. Sabe qual é o maior de todos os problemas? É você ser sentenciado a uma vida eterna no inferno, distante de Deus. É ser sentenciado a uma vida eterna afastada de Deus. Esse é o maior dos problemas que o ser humano pode ter. E esse problema já está resolvido pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Já está resolvido. Então o Senhor, Ele está pronto para resolver tudo. Se Ele resolveu esse que é o maior problema que nós temos, imagine os outros. Imagine os demais. Então, quando eu olho para esse texto bíblico, eu fico pensando assim, uau, Jesus resolveu o maior problema que eu tinha. Se Ele resolveu esse, Ele está disposto a resolver os outros. Ele está disposto a me ajudar, a me dar graça, a me dar sabedoria para resolver os demais problemas. O Senhor está perto. Você pode dizer isso comigo? O Senhor está perto. Olha o que diz o Salmo 145 e verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. O Senhor está perto. Mas está perto aonde ele é invocado, e não apenas invocado, porque alguns podem invocar apenas de lábios e o coração está distante dele. Essa invocação precisa ser verdadeira. O Senhor está perto de todos os que o invocam, mas o invocam em verdade. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva todos os contritos de espírito. O Senhor está perto. E perto de quem? De quem tem um coração quebrantado. Duas expressões chaves aparecem nesses dois salmos, tanto o 145 quanto o 34. E essas expressões são: primeiro, nós precisamos invocar o Senhor. E segundo, nós precisamos ter um coração quebrantado ao invocá-lo. Não é um tipo de invocação automática. Não é um tipo de oração que mais se parece uma reza, uma repetição. É algo genuíno,
que brota de dentro do nosso coração quebrantado. O Senhor, quando percebe uma invocação feita em verdade, feita com o coração quebrantado, Ele ouve dos céus e Ele atende. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. Então, o Senhor está perto, mas Ele não apenas está perto, o Senhor está pronto e Ele é capaz. Olha o que a Bíblia diz em Jó 42, verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Você conhece a história de Jó. E quando Deus muda a vida de Jó, Ele usa uma expressão aqui que eu me admiro, eu fico impressionado, irmãos. Olha a expressão que ele usa: eu bem sei que tudo podes. Em outras palavras, eu reconheço que para o Senhor nada é impossível. Nada pode atrapalhar, ou impedir, ou travar, ou bloquear o teu agir. Nada. O Jó carregava essa convicção de que para Deus, Ele está pronto, Ele é capaz. Salmo 62, verso 11. Uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a quem? O poder pertence a Deus. O poder não pertence aos homens. O poder não pertence às estruturas. O poder não pertence a quem tem mais dinheiro. O poder não pertence a quem tem mais influência. Porque são essas as mensagens que a gente está ouvindo no dia a dia. Quem tem mais, manda mais. Quem tem mais poder, influencia mais. Quem tem mais dinheiro, manda mais. A mensagem do salmista é muito clara: o poder está nas mãos de Deus. Deus tem todo o poder. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Ele é. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em outras palavras, Deus é tão poderoso que ainda não existiu nenhuma criatura que pode impedir o que Deus fará. Nem na terra, nem nos céus, nem embaixo da terra. Todo o poder pertence a Ele. E interessante, quando Jesus morre na cruz do Calvário, para consumar a obra perfeita da redenção, Ele ressuscita, e a Bíblia diz em Mateus 28, 20, que a afirmação que Ele faz é poderosa. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ouça isso, irmãos. Deus tem todo o poder. Ele já resolveu o maior dos nossos problemas. E se Ele já resolveu o maior de todos os nossos problemas, quanto mais os demais. Então, o Senhor está perto, o Senhor está pronto e o Senhor é capaz. Alguém diz amém? Agora vem a pergunta. A pergunta que vai fazer a gente pensar aqui dentro dessa realidade. Por que que a gente não desfruta dessa verdade? Por quê? Mesmo sabendo que Deus é tão poderoso, por quê? Mesmo sabendo que Jesus concretizou e resolveu o maior de todos os meus problemas, que era a sentença ao inferno, por que eu não desfruto dessa verdade? Que o Senhor está perto, o Senhor está pronto e que Ele é capaz. Por quê? E eu cheguei a duas respostas. A primeira resposta é que a gente não sabe qual é o nosso lugar. Porque a gente não se depara e não vive
não desfruta de todo o poder que Deus tem para operar, porque a gente ainda não tomou consciência do nosso lugar. A gente anda ocupando um lugar que não é nosso. Te dou exemplos. Nós queremos ser senhores da nossa vida, sendo que a Bíblia diz que quem se rende a Jesus, o senhorio muda. O Senhor não somos mais nós, o Senhor é Ele. E a gente ainda quer ocupar a cadeira de Senhor. Muitos de nós estamos fazendo coisa que Jesus não mandou a gente fazer. Estamos aceitando coisas que Jesus não disse que era para a gente aceitar. Estamos deixando de fazer coisas que Ele já orientou a gente fazer. Em outras palavras, a gente não está plenamente consciente sobre o nosso lugar. Isso impede da gente desfrutar da proximidade do Senhor, do quanto Ele está perto, impede a gente desfrutar do quanto Ele está pronto, e impede a gente desfrutar do quanto Ele é capaz de mudar a história da nossa vida. Pastor, qual é o meu lugar? O nosso lugar, irmãos, mais importante que podemos ocupar é o lugar de filhos de Deus. Essa é a maior posição que podemos ocupar. Se há uma cadeira que Jesus quer que você sente, alguns profetizam assim: veja uma cadeira, já viu isso? Veja uma cadeira e você vai sentar nela. Irmão, eu profetizo aqui, eu sei qual é essa cadeira que Jesus quer que você sente. E não é cadeira de autoridade, é a cadeira de filho de Deus. Ele quer que você sente nela. 1 João capítulo 3 e verso 1, olha o que a Bíblia diz sobre isso. 1 João capítulo 3 e verso 1. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai. Quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados o quê, gente? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O maior ato de amor, o maior ato de compaixão, de acolhimento, o maior ato de misericórdia, o maior ato de empatia que poderia existir no universo, é um Deus grandioso, poderoso, eterno, nos aceitar e nos adotar como seus filhos. Esse é o maior ato. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter. Eu ouvi recentemente a entrevista de um jogador de futebol muito premiado. E diante dos prêmios que ele tinha recebido, dos títulos, de tantas coisas, de tanto dinheiro que ele ganhou, o repórter perguntou: qual foi o maior título que você recebeu? Sabe qual foi a resposta dele? Meu maior título é ser filho de Deus. Eu falei: uau, como a gente precisa aprender sobre isso. Alguns de nós acham que o maior título que a gente pode receber é uma promoção na empresa. Alguns de nós acham que o maior título que a gente pode receber é ser chamado de senhor ou senhora. Alguns de nós acham que o maior título que a gente pode receber é ser chamado de pastor. Alguns de nós acham que o maior título que a gente pode receber é ser chamado de líder. Mas o maior título, irmãos, que nós podemos receber é ser chamados de filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Esse é o nosso lugar. Romanos capítulo 8 e verso 16. O mesmo Espírito testifica ou confirma no nosso espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. Há uma confirmação. O Senhor está confirmando a nossa filiação. Escute, nós não somos filhos bastardos. Nós não somos
filhos abandonados. Nós somos filhos acolhidos, filhos de Deus. E o Espírito Santo é responsável por confirmar essa verdade no nosso espírito. Agora, todo filho de Deus passa a desfrutar da proximidade, passa a desfrutar do poder e passa a desfrutar da capacidade de Deus em realizar todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 7. Assim que já não és mais servo, mas és filho, e se és filho, és também o que, gente? Herdeiro de Deus e co-herdeiro por Cristo Jesus. Deus realizou uma obra perfeita em nós. Aceite o seu lugar, reconheça o seu lugar, não despreze o seu lugar, porque isso é a chave para você desfrutar da proximidade, do poder e da capacidade de Deus em mudar totalmente a sua história. Então, em primeiro lugar, como desfrutamos da verdade que Deus está perto, Ele é pronto e Ele é capaz? Primeiro ponto, saiba o seu lugar. Segundo ponto, descanse e confie no cuidado de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu vou descansar e vou confiar no cuidado de Deus. A palavra descanso para nós, para alguns de nós, soa estranho. Porque a gente é formado numa sociedade que dá valor ao trabalho contínuo. Você tem que trabalhar muito. Você tem que ganhar muito dinheiro. Você tem que acordar cedo e dormir tarde. Você tem que fazer por onde? E a gente vai sendo influenciado por essas influências e abandonamos a verdade da palavra. E a verdade da palavra ensina que para a gente desfrutar do que Deus quer fazer em nós, a gente precisa descansar e confiar no cuidado de Deus. Descansar em Deus é uma atitude de fé e confiança. Quem descansa em Deus não está sendo omisso, não está paralisado. Pelo contrário, boa parte da nossa fé é ativada quando nós descansamos no Senhor. A palavra diz que o guarda de Israel não dorme. A palavra de Deus ensina que no Antigo Testamento todo judeu semanalmente precisava ao pôr do sol da sexta-feira zerar suas atividades e entrar no Shabá. O que é isso? Período de descanso até o pôr do sol do sábado. Eles descansavam. Eles respeitavam o mandamento bíblico de entrar no Shabá, de entrar no descanso, de confiar em Deus. Eu não sei se você vai descansar no sábado, se você vai descansar no domingo, se você vai descansar na segunda. Eu não sei, mas a gente tem que encontrar esses espaços de descanso. Porque isso é uma forma de desenvolver a nossa fé. Enquanto eu descanso, Deus trabalha. Na jornada vai ter momentos que a oposição será grande e o seu progresso será pequeno, mas continue confiando em Deus, continue acreditando em Deus. Descansar no cuidado de Deus não significa que você vai entender tudo o que Ele está fazendo. Pelo contrário, enquanto você descansa, muitas coisas você não vai entender. Não vai entender. Deuteronômio 29, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, o verso 29, por favor, Samuel. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para quem? Para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Enquanto você descansa, não significa que você vai entender tudo.
Mesmo sem entender, descansa. Mesmo sem entender, confia. Porque nós servimos um Deus que está perto, que Ele está pronto e que Ele é capaz de reverter qualquer situação, de mudar a história da nossa vida. E eu enfatizo isso. Ele já resolveu o maior de todos os nossos problemas. O que são os outros perto desse? Isaías 64 e verso 4. Gostaria que você lesse mais. Eu gostaria de pedir que você fizesse uma leitura diferente. Gostaria que você lesse esse versículo, aplicando ele à sua própria vida. Lesse esse versículo, se colocando no texto, se introduzindo no texto. Não leia num sentido lógico, mas se projete dentro desse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Desde a antiguidade, desde os dias passados, desde muito tempo atrás, eu não ouvi, e nem com olhos eu vi, um Deus semelhante ao nosso Deus, irmãos. Um Deus que trabalha, mas olha a condição, para aqueles que nele esperam. Esperam. Aqueles que não saem fazendo as coisas afobado, aqueles que nele esperam. Eu creio que o Senhor está perto, eu creio que Ele está pronto, eu creio que Ele é capaz. Agora, nós vamos desfrutar disso quando a gente, em primeiro lugar, reconhecer o nosso lugar, a nossa posição, filhos de Deus. Segundo, a gente aprender de todo o nosso coração a descansar e confiar no cuidado de Deus. Descansar e confiar no cuidado de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Sobre esta palavra, sobre esta verdade, sobre esse texto bíblico, sobre o nível de experiência que você está tendo com Jesus, das coisas que Ele tem falado. Lembre-se disso, Ele está perto, Ele não está longe, Ele está perto. Ele está pronto, Ele não vai se preparar, Ele já está pronto. Ele é capaz, Ele não vai ainda se capacitar para fazer algo em nossas vidas, Ele é pronto para fazer agora. Mas há uma realidade, irmãos, a gente precisa reconhecer o nosso lugar. A gente precisa descansar e confiar no cuidado de Deus. E eu quero te convidar a orar sobre isso. Qual é a situação da sua vida ou o problema que você carrega, que na sua avaliação é um problema insolúvel? É um problema que não dá para se resolver. Qual é? Eu te afirmo, o maior de todos os problemas Ele já resolveu. E se Ele já resolveu o maior, Ele está disposto, Ele está perto, Ele é capaz de resolver qualquer outro tipo de problema. Feche os seus olhos e faça uma declaração de confiança a Jesus agora. Diga o quanto você confia nele. Querido Senhor, aqui estamos, de coração aberto e rendidos à sua vontade. Aqui estamos, Senhor, reconhecemos que Tu estás perto, Tu estás próximo. Reconhecemos que
Tu tens poder e Tu és totalmente capaz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor resolveu o maior de todos os problemas, que era a nossa destinação ao inferno. O Senhor nos livrou, o Senhor nos arrebatou, o Senhor nos comprou por bom preço. E eu quero me unir aos meus irmãos e declarar: nós confiamos em Ti. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança não está nos governos, a nossa confiança não está no sistema econômico do nosso país, a nossa confiança não está na nossa habilidade ou no nosso poder de persuasão. A nossa confiança está no Senhor. Em Ti confiamos, Jesus. Em Ti descansamos e pedimos, Senhor, manifesta o Teu grandioso poder entre nós. Que a Tua boa mão esteja operante e estendida sobre o Teu povo. Que a gente veja, Senhor, o Senhor resolvendo aquelas causas que não somos capazes de resolver. Que o Senhor haja naqueles cenários que nós não podemos modificar. Pedimos, Senhor, com fé, porque confiamos em Ti. Clamamos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. Obrigado por nos ouvir nessa noite. Obrigado por nos ouvir, nos receber e nos atender, Senhor. Eu te peço, Jesus, que a Tua igreja viva uma atmosfera de milagres, uma atmosfera sobrenatural, de rompimentos, de livramento, Senhor. Que em nome de Jesus, nesse mês de setembro, o Senhor traga libertação, libertação de cárceres, libertação de prisões, libertação de sofismas, libertação, ó Pai, de raciocínios que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Jesus, que nesse mês de setembro o Senhor traga salvação, salva, alcança e modifica a história de pessoas em nosso meio. Nós pedimos e cremos nisso, Senhor. Queremos desde já Te agradecer. Por antecipação, nós levantamos as nossas mãos e dizemos: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Assumimos o nosso lugar de filhos de Deus, assentados na mesa da comunhão, desfrutando da presença gloriosa do Senhor, e descansamos no Teu cuidado. Obrigado pelo que o Senhor realiza em nosso meio. A Ti seja a glória, a honra e o poder, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda Jesus e adore ao Senhor. Te adoramos, Tu és bom, Senhor.